Graça e paz, queridos, já estamos no ar para mais uma tarde de aprendizado com Deus. Hoje aqui falando sobre um tema delicadíssimo, um tema muito bom, mas que também vai atiçar a nossa mentalidade, vai deixar a gente pensando, refletindo, pelo menos esse é o alvo, que é o tema sinceramente errados. Já está com a gente aqui alguns irmãos que estão entrando, a mente está um pouco atrasada aqui, atrasamos 10 minutos hoje. Estou trabalhando em uma revista, uma apostila para o curso de teologia do Setup, e estou com um prazo bem apertado, e estava trabalhando nela até alguns instantes atrás, a gente acabou atrasando um pouquinho, mas já estamos no ar. Estou até meio cansado, assim, que a gente veio correndo aqui para ajeitar tudo, mas já estamos aqui no ar para poder deixar essa live abençoada para a igreja e sermos canal de bênção para todos vocês. Você que está assistindo depois pelo YouTube ou por alguma rede social aí que compartilhou essa live, tá bom? Compartilha também, manda para frente, certo? Seja muito bem-vindo, você que está ao vivo, você que está assistindo posteriormente, seja bem-vindo, que essa live seja canal de bênção para a sua vida. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos que já estão com a gente aqui. Que Deus abençoe a todos vocês, sempre assíduos, sempre fiéis. Os irmãos já entrando com a gente aqui, já participando. E eu tenho certeza que será uma tarde de bênção, uma hora aí de vitória, de bênção para as nossas vidas, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos ler um texto de Filipenses, no capítulo 3. Filipenses, no capítulo 3, versículos 4 e 5. Filipenses 3. A Simone colocou que foi providencial que atrasou, que ela também atrasou, né? É bom que não perdeu nada. Filipenses 3, versículos 4 e 5. Para a gente meditar na palavra de Deus, servir aqui de base, de início para a nossa meditação, uma fala de Paulo que ele vai ministrar à igreja de Filipos e que é muito pertinente ao tema que nós estamos estudando aqui hoje. Deixa eu ver aqui se eu não marquei errado, ok? Sim, Filipenses 3, 4 e 5, ele diz assim: ainda que eu também podia, ele falando de si mesmo, eu podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, ou seja, um judeu, filho de judeus, segundo a lei fui fariseu, e segundo o zelo, perseguidor da igreja. Eu quero que você grave esse versículo 6, aqui a gente falou 4, 5, mas vamos seguir um pouquinho mais. Esse versículo 6 diz assim: olha, segundo o zelo, eu fui perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, fui irrepreensível. Olha o que Paulo está dizendo em Filipenses 3, versículos do 3 em diante, mas especialmente o versículo 6. Ele diz: segundo o zelo, segundo o amor, a paixão que ele tinha por Deus, ele foi perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, a autojustiça, aquela justiça que ele determinou para si mesmo, ele era irrepreensível. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre esse tema, e usei aí como base de marketing, né, de propaganda, uma frase aí de Mark Baker, que ficou muito conhecida, que diz o seguinte: não confundam a sinceridade com a verdade, você pode estar sinceramente errado. É uma frase fortíssima, né? Fortíssima para a gente meditar. Ele tem inclusive um livro com esse tema. Eu não vou usar o livro aqui hoje como plano de fundo, não é nosso alvo aqui para hoje. Um dos maiores livros desse mesmo autor que eu tenho em casa e já li também, que é Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos. É um livro fantástico também, que fica aí a sugestão para vocês. E ele soltou essa frase, né? Não confunda a sinceridade com a verdade. É possível eu ser muito sincero e ainda assim estar errado. É possível ser muito sincero. Eu lembro de uma vez que eu estava conversando com um colega de trabalho
e ele falava comigo a respeito da maneira dele enxergar a religiosidade, a questão do que ele vivia dentro de um padrão de religiosidade muito rígido até na religião dele, e eu tentei provar para ele de que aquilo não estava correto dentro da Bíblia. E a resposta que ele me deu foi: minha mãe viveu a vida dela sim dentro desse padrão, dessa religião, e ela me ensinou, e eu não acredito que a minha mãe me ensinaria algo errado, se ela me ensinou porque era algo bom. E na época eu nem conhecia essa frase do Mark Baker, mas eu falei com ele assim: mas é possível que a sua mãe tenha vivido debaixo de um engano, e ela não te passou esse ensinamento porque ela quis te dar algo mal, mas porque ela acreditava de fato que isso era o jeito correto de viver, o jeito correto de adorar a Deus. Então, de repente, a pessoa é muito sincera no que faz, e tem uma sinceridade incrível. Jesus, a Bíblia chega a dizer que há filhos das trevas que são mais prudentes que os filhos da luz. Há filhos das trevas que eles são extremamente prudentes. Minha mãe entrando aqui, falando que meu pai também está assistindo, sejam bem-vindos. Eles são mais prudentes, ou seja, tem pessoas que eles são extremamente sinceros naquilo que fazem, mas que apesar de toda a sinceridade, aquilo que eles vivem, aquilo que eles seguem, aquilo que eles obedecem não é a verdade. E Paulo ele vai falar sobre isso. Ele diz: olha, pelo zelo, quando Paulo fala de zelo, ele está falando de amor, de fervor, de ímpeto. Paulo está dizendo: o que eu fazia com amor, eu fazia com vontade, eu fazia porque eu acreditava estar fazendo isso para Deus. E o que Paulo fazia com tanto amor, com tanta vontade? Ele perseguia a igreja, mas ele diz: eu não fazia isso para ser mal, eu fazia isso porque eu acreditava que essa era a vontade da igreja, a vontade de Deus. Eu acreditava que eu estava de fato agradando a Deus. Versículo 6, Filipenses 3, 6, nós lemos desde o 4, ok? E ele fala assim: segundo toda a justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Dentro de todos os mandamentos que me fora passado, eu não era digno de repreensão, eu obedecia tudo corretamente. Agora, se Paulo está fazendo tudo correto conforme lhe foi ensinado, se ele está obedecendo de forma fantástica aquilo que foi exigido dele, aonde estava o erro? É porque aquilo que ele obedecia era errado. Ou seja, ele era muito sincero, mas aí ele cai na frase que deu tema a lição de hoje, a live de hoje. Ele estava sinceramente errado. Era muito sincero no que fazia, mas o que ele fazia estava errado. Mas por que ele estava sinceramente errado? Porque ele não sabia ou não se dava conta de que aquilo era errado. Porque desde a infância, ele vai falar sobre isso aqui, desde a infância, desde a meninice, eu fui instruído de que aquilo era o certo. Então, de repente, o que nós estamos fazendo, nós fazemos com muito vigor, com muito fervor. Bora ler Atos 26, falando ainda de Paulo, Atos 26, versículos 10 e 11. De repente, nós fazemos com muito fervor, porque nós aprendemos que aquilo é a forma correta. E de repente alguém chega e nos choca e diz: não é assim que Deus se agrada, não é assim que Deus quer, não é assim que Deus espera que nós nos comportemos. E aí a gente tem um dilema, porque fala: poxa, mas eu tenho 30 anos, 40 anos ouvindo que essa é a forma certa de adorar a Deus. Eu tenho 50 anos acreditando que é assim que Deus se agrada, e de repente vem alguém me dizendo que não é. E é muito difícil a gente ter que admitir que estávamos sinceramente errados, porque a nossa sinceridade tende a nos convencer de que nós estamos vivendo a verdade, seguindo a verdade, andando conforme a verdade. E de repente a sinceridade não é tudo, porque a minha sinceridade não vai transformar a mentira em verdade, ou o ensinamento que eu recebi em verdade. O fato de eu obedecer cegamente isso não transforma isso em verdade. O fato de eu acreditar piamente que eu estou certo não transforma a minha vida em uma vida correta. Amém? Eu não falo daquela pessoa mal intencionada. Falava agora há pouco com a minha esposa, estávamos conversando sobre esse tema em casa, falando sobre isso. Tem Ananias e Safira, por exemplo, que eles não são sinceramente errados, eles vão lá tentando enganar a Pedro. Então eles têm uma má intenção no coração. Quando você vai para Caim oferecendo um sacrifício de legumes, ele tem uma má intenção no coração. Mas quando você vai
para homens como Paulo, que perseguia a igreja, que matava cristãos, ele fazia isso acreditando estar agradando a Deus, acreditando que de fato ele estava agradando a Deus com aquilo, e na verdade, apesar de toda sinceridade, ele estava errado. Atos 26, versículos 10 e 11, Atos 26 inteiro é uma prova do que estamos falando. Ele fala assim, olha, versículo 9, bem eu tinha imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno eu devia praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido a autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muito dos santos na prisão, ou seja, ele prendia os crentes, e quando os matavam, eu dava o meu voto. Ou seja, ele prendia e ele votava a favor de matar os cristãos. Versículo 11, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas o persegui. Ou seja, fui até no exterior perseguir, buscar. E aí ele no versículo 12 em diante, ele fala assim, olha, eu estava indo para Damasco para poder perseguir, matar, e fazia isso por quê? Porque acreditava que essa era a vontade de Deus. Aí no versículo 13 ele vai dizer, ao meio-dia eu vi uma luz no céu que excedeu o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e os que iam comigo, e caindo por terra, ouvi a voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele vai contar o que aconteceu em Atos 9, a sua conversão. Então observe que Paulo, ele não estava mal intencionado no que se refere a Deus, ele acreditava de fato estar agradando a Deus. Queridos, a gente precisa fazer uma análise dos nossos atos, das nossas doutrinas, da nossa vivência, das nossas mensagens, dos nossos louvores, fazer uma análise disso a partir da palavra de Deus. Porque eu posso estar obedecendo cegamente tudo que me está sendo ensinado, eu posso estar acreditando estar vivendo na verdade, e de repente eu descubro lá na frente que eu era muito sincero. Não, eu sou sincero, eu estou fazendo tudo com sinceridade, eu estou agindo tudo conforme o Senhor está me ensinando, o Senhor está me exigindo, não, eu estou fazendo tudo, mas de repente você descobre que aquela nunca foi a vontade de Deus, que Deus nunca quis aquilo de você, amém? Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque você pode estar sendo muito sincero, mas a sua sinceridade não vai transformar os seus atos em verdade. A minha sinceridade não vai transformar os meus atos em verdade. O fato de eu ser muito sincero naquilo que eu estou fazendo não transforma os meus atos em verdade, não transforma os meus atos em correto. A gente vai estudar um outro texto aqui, Lucas capítulo 10. Deixa eu só encontrar um outro texto aqui que a gente vai ler nesse instante. Amém? Lucas capítulo 10, esse texto ele é muito conhecido, versículos 38 ao 42, a história de Marta e Maria. Todo mundo já ouviu, já pregou, já falou sobre essa história. Lucas 10, do 38 ao 42. E aconteceu o quê? Indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em casa, e tinha esta uma irmã chamada Maria. Olha o que está dizendo aqui, Lucas 10, 38. O qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andando distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse, Senhor, não te dá que minha irmã não me deixe servir só, deixe-lhe que me ajude. E respondeu Jesus, disse, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Queridos, para quem Marta estava cozinhando? Para quem era a comida que Marta estava fazendo? Tudo que Marta está fazendo naquele dia é para Jesus. Tudo que Marta estava preparando naqueles dias era para Jesus. Tudo que Marta estava fazendo naqueles dias era para o Senhor. Agora deixa eu dizer uma coisa, não era o que Jesus queria receber. Não era o que Jesus estava disposto a receber de Marta naquele dia. Ele queria que ela se sentasse, ele queria que ela se aquietasse, ele queria que ela parasse e ouvisse a palavra dele, ouvisse os ensinamentos dele, como Maria já estava fazendo. Então Marta está inquieta porque ela quer servir uma comida boa para Jesus, mas Jesus é quem queria servir a Marta. Era Jesus quem queria servir um alimento fresco, um alimento do céu, um alimento que realmente
representasse a vontade de Deus. Então observe que Marta é muito sincera no que ela está fazendo. Marta tem muita boa vontade no que ela está fazendo, mas não era o que Jesus queria receber. E é interessante porque Marta está trabalhando para quem? Para Jesus. Marta está fazendo aquilo para quem? Para Jesus. Então é possível você desagradar a Deus trabalhando para Ele. É possível você desagradar a Deus fazendo algo que na sua mente vai agradá-lo, mas que na verdade aquilo é ofensivo para Ele. Então a gente precisa parar e calcular os prós e os contras disso, dizer, poxa, o que eu estou fazendo para Deus é o que Deus quer receber? O que eu estou fazendo para Deus representa a vontade de Deus, representa aquilo que Deus realmente espera que eu faça? Porque eu posso ser muito sincero no que eu estou fazendo, mas isso não representar a vontade de Deus. Eu posso estar muito sincero no que eu estou fazendo, e isso não representar em nada o querer de Deus para a minha vida. Eu tenho muita sinceridade no que eu estou fazendo, eu faço aqui com muita sinceridade. Marta fazia aquilo com toda a paixão do mundo, mas na verdade Jesus não queria receber aquele alimento de Marta, ele queria a atenção dela. Então ela estava sinceramente errada, com muita sinceridade, mas ainda assim estava errada. O coração dela havia sinceridade, mas o que ela estava fazendo não representava a vontade de Jesus. Então tenhamos cuidado, porque de repente o fato de eu estar trabalhando para Deus me faz acreditar que Ele está se agradando de mim. E na verdade, às vezes o meu trabalho está ofendendo Ele. Às vezes o que eu estou fazendo para Deus está ofendendo o nome dEle, está agredindo o que Ele espera que eu faça. A gente pode ter muita sinceridade, de repente isso não vai transformar a minha atitude em verdade. Olha dois textos bem complexos. 2 Samuel 24, esses dois textos, se você tiver com a Bíblia aberta aí, eu queria muito que você conferisse ele comigo. O irmão Simão está colocando, é preciso ter muita intimidade com o Senhor para saber o que o mestre quer de nós. Essa é a pergunta, né? Porque às vezes a gente está tão agoniado trabalhando, que Jesus está tentando nos parar um pouquinho e falar, ei, peraí, eu quero outra coisa, mas peraí, Senhor, peraí, porque eu estou fazendo isso aqui para você. E o Senhor está dizendo, não, mas eu não quero isso, peraí, não, aguenta aí, porque vai ficar muito bom e o Senhor vai gostar. E Jesus está dizendo, não era isso que eu queria, não era isso que eu queria. 2 Samuel 24 primeiro, tem dois textos, se você tiver com Bíblia aí, irmão, corre lá, tá bom? Corre lá na Bíblia, pega lá agora, porque esses dois textos você vai precisar ler comigo aqui, para não me acusar de fazer heresia aqui na live, tá bom? Então corre lá, pega a sua Bíblia, 2 Samuel 24 primeiro, diz assim, a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e ele quem? O Senhor, Deus, incitou Davi contra eles, dizendo, vai e numera Israel e a Judá. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1, diz que o Senhor incitou Davi e disse, vai e numera a Israel e a Judá. 2 Samuel 24, 1. Crônicas, capítulo 21. 1 capítulo 21, versículo 1 também. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Diz assim, e Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a numerar o povo. Está narrando a mesma história. Samuel, o livro de Samuel escreve, foi Deus que incitou Davi. O livro de Crônicas diz, foi Satanás. Olha que confusão. Na Bíblia, pastor, entrou uma contradição aqui na Bíblia. Fica tranquilo que a gente resolve essa situação. Primeira coisa que a gente precisa entender. Isso, filha, obrigado. Estou sempre atento aqui. 2 Samuel 24, 1 e 1 Crônicas 24, 1. Primeira coisa que a gente precisa entender, Samuel morre antes de acabar o primeiro livro, ok? Antes de acabar de escrever 1 Samuel, Samuel morre. Então quem está escrevendo 2 Samuel não é mais Samuel, ok? 2 Samuel ele já entra entre as crônicas dos reis. Quem escreve 2 Samuel é os escribas de Davi. Davi está agindo, os escribas, todo rei tinha isso, todo rei tinha. O escriba ficava ali atrás, o rei andou, o rei foi no banheiro, o rei foi dormir, o rei voltou, o rei disse isso, o rei disse aquilo. Então é um escriba que está seguindo o rei, e ele está o tempo todo escrevendo tudo que o rei faz.
E em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 2, diz que o rei chamou Joabe e disse: olha, vai lá e numera todo o povo. Numera todo o povo. O escriba que está acompanhando Davi, ele conhece Davi. Ele sabe que Davi é alguém muito sincero. Ele sabe que Davi é um homem de Deus. E o escriba, ele não pensa duas vezes. Ele abaixa a cabeça, pega a caneta e começa a dizer: Deus colocou no coração de Davi. Por quê? Davi é homem de Deus. Eu acompanho Davi o tempo todo. Tudo que Davi faz, ele consulta o Senhor. E o escriba, ele tem a certeza de que mais uma vez Davi consultou o Senhor. Davi, ele não tinha consultado o Senhor, mas ele tem certeza que no coração dele, quem colocou aquela ideia foi Deus. Davi está muito sincero no que ele está fazendo. Ele acredita que Deus colocou aquilo no coração dele. O escriba que está escrevendo, que está registrando, acredita que foi Deus que colocou aquilo no coração dele. Só que quando a gente vai para Crônicas, quem está compilando Crônicas é Esdras, que além de escriba é sacerdote. Quem faz a compilação, quem junta as crônicas dos reis e junta tudo em um livro só é Esdras. E Esdras conhece a vontade de Deus. Esdras é sacerdote. E se você continuar lendo no versículo 3 em diante, do próprio capítulo 24 de 2 Samuel, a Bíblia vai dizer que Deus se irou profundamente por causa da atitude de Davi. Que Deus puniu Israel por causa da atitude de Davi. E quando Esdras agora vai registrar esse fato na condição de sacerdote, e Esdras vê o quanto Deus ficou irado com aquela atitude, Esdras diz: não foi Deus que provocou isso. Não faz sentido Deus mandar Davi fazer um negócio e depois matar um monte de gente por causa do que ele mesmo mandou. Então Esdras agora, na condição de sacerdote, que conhece a vontade de Deus, ele volta para escrever a mesma história. Ele diz: o diabo colocou isso no coração de Davi. Isso não proveio de Deus. Faltou sinceridade no coração de Davi? Não. Faltou consultar o Senhor. Ele estava muito sincero no que estava fazendo, mas estava sinceramente errado. Estava tão sincero que o escriba escreve dizendo: foi Deus que mandou. Só que aqui nós temos um erro do escriba. Esdras volta e diz: não, Deus não teve nada a ver com isso. Isso só pode ter vindo do diabo. Por quê? Porque Deus não gostou da ideia. Então, não faltou sinceridade no coração de Davi, mas ele estava sinceramente errado, porque ele não tinha consultado o Senhor. E todas as vezes que a gente não consulta o Senhor antes de tomar uma decisão, a gente já tem meio caminho andado para estar sinceramente errado. Irmã Jussiene Peixoto escrevendo aqui: esse tema é tremendo, já tem alguns dias que penso nesse assunto e falo com meu Deus o que Ele quer que eu faça, se o que eu peço é o que Ele quer. Está no caminho certo, minha irmã, está no caminho certo. Continua perguntando, porque Deus vai te dar as direções que você precisa. Amém? Quando a gente age por conta própria, sem consultar o Senhor, vai ter sempre um escriba batendo no teu ombro e dizendo: você é homem de Deus, você está certo. Não, você é homem de Deus. Se você falou, foi Deus que colocou no seu coração. Queridos, cuidados com os excessos de elogio. Cuidado com os admiradores. Eles podem estar sinceramente errados. Tudo que Davi fazia, o escriba dizia: foi Deus, foi Deus. Por quê? Poxa, eu sigo Davi, Davi é homem de Deus. Mas aí Esdras lá na frente fala: não, essa daqui não veio de Deus, essa veio do inferno. Pedro passa por uma situação parecida com essa em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Deixa eu anotar para ver se a gente consegue ser um pouquinho mais rápido. Versículos 21 ao 23. E você já pegou a Bíblia? Se não pegou, pega aí. E outra perguntinha: você já compartilhou? Tem gente que está comendo aqui sozinho, meu irmão. Compartilha isso em nome de Jesus. Leva essa palavra mais adiante. Empresta seu barco para Jesus, para ele pregar um pouquinho na praia. E que esse barco hoje seja o seu Facebook. Tá bom? Compartilha aí, manda para os seus amigos. Usa o seu Facebook como canal de bênção. A gente está aqui, a gente se prepara, a gente lê um bocado, a gente sabe...
Cansa às vezes, esse óculos aqui é sinal do excesso de estudo, para a gente poder trazer algo bom para você, e às vezes você está aqui só comendo quieto, então compartilha, leva para frente, assim como eu estou tendo a boa vontade de estar aqui com vocês, e gratuitamente estar ministrando essas aulas aqui, que a gente ministra em outras escolas, pago, com certo custo, mas eu estou aqui todo sábado, gratuitamente ministrando para vocês, tá bom? Então usa a sua rede social também, manda para frente, compartilha em nome de Jesus. Quero aproveitar para fazer um convite para você. A partir de sábado que vem, eu vou gravar 4 sábados aqui para o Setup, Seminário Teológico Avivamento Pleno. Eu vou dar 4 aulas para eles e mais uma vez o pastor George me autorizou e eu vou gravar aqui no horário de live, tá bom? Para vocês poderem assistir ao vivo, aula de eclesiologia, estudo da igreja, tudo que envolve a igreja. Então, a partir de sábado que vem, eu estarei gravando 4 sábados, 4 aulas de eclesiologia. Eu estou preparando a apostila, eu uso o meu próprio material nas matérias de teologia que ministro. Eu estou ministrando também aula de homilética nas terças-feiras, 8 horas da noite, das 8 às 10, para o ITQ, que é o Instituto Teológico Quadrangular. Porém, as aulas do ITQ são fechadas, elas são ministradas via Zoom e só os alunos conseguem assistir. Então, as aulas do ITQ eu não tenho como expor para vocês, eu não tenho autorização para isso, mas o Setup me deu essa autorização e aos sábados eu vou estar ministrando aula para os alunos do Setup e eu vou gravar essas aulas. Possivelmente os alunos nem estarão aqui ao vivo assistindo, mas eu vou gravar aos sábados às 5 horas, entrego o material para eles, mas a gente grava ao vivo e vocês vão assistir essas 4 aulas aí de graça de onde vocês estiverem a partir de sábado que vem. 4 sábados, eclesiologia. Bom, ó, vai ser bênção, Deus vai te abençoar grandemente aqui, eu tenho certeza disso. Às terças estou dando aula para o ITQ de homilética, mas as aulas são fechadas, não são transmitidas. Mas para o Setup a gente vai gravar aqui ao vivo, tá bom? Então vamos lá, Mateus capítulo 16, versículo 21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir para Jerusalém, parecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus está dizendo, olha gente, tem que ir para Jerusalém, lá eu vou apanhar, vou sofrer, vou ser morto, lá eles vão acabar comigo no sentido físico. Aí Pedro chamou Jesus à parte, versículo 22 de Mateus 16, já compartilhou, irmão? Compartilha aí em nome de Jesus, manda para frente. E Pedro, tomando ele à parte, começou a repreender Jesus, dizendo, Senhor, tem misericórdia de ti mesmo, de modo nenhum isso vai acontecer contigo. Pedro começa a ter dó de Jesus e diz, Senhor, pega leve consigo mesmo, se ajuda todo mundo e diz que o Pai vai te abandonar por um momento. Não, isso não vai acontecer. Aí Jesus olha para ele, versículo 23, e diz, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendo as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Deixa eu ler um comentário que passou aqui. Batida uma Simone colocou, eita Deus, já orar pela aula e para que o Senhor tire qualquer empecilho, para que eu esteja recebendo de Deus nessas aulas, amém. Falou, colocando amém vai ser bênção, esposa colocando amém ali também, Deus abençoe a todos. O Breno Genivaldo lá de Itamaraju com a gente aqui também, colocando maravilha, pastor Geisiel, Deus abençoe a todos que estão aqui com a gente, sejam todos bem-vindos e compartilhem, tá bom? Então voltamos aqui, Mateus 16, 21, 23, estamos falando de sinceramente errados. Ok? Jesus está dizendo, gente, eu vou para Jerusalém, vão me bater, vão me matar, vão me ferir, lá eles vão me machucar muito. Pedro chama Jesus do canto e diz, Senhor, tem misericórdia de ti mesmo, tem compaixão de ti mesmo, de modo nenhum vai acontecer essas coisas, o Pai vai te guardar, o Pai vai te livrar. Irmãos, Pedro estava sinceramente bem intencionado. Pedro está tratando Jesus como um amigo. Ele diz, Senhor, não vamos permitir, Senhor, o Senhor vai conseguir vencer isso, o Senhor não vai passar por isso. É o que a gente fala para qualquer amigo. Se alguém chegar para a gente e dizer assim, olha, eu estou em estado terminal, eu vou morrer dessa doença, a primeira coisa que a gente diz, não, meu irmão, não fala isso. Não fala isso, o Senhor vai te dar livramento. Irmãos, isso é o que a gente fala hoje em dia para qualquer amigo.
Amém? Minha esposa acabou de colocar minhas páginas aí, Facebook e do YouTube. Você que ainda não se inscreveu no canal do YouTube, entra lá, só clicar no link aí depois da live, se inscreve. Essas lives, quando acaba aqui, meia hora depois, a gente já coloca no YouTube para você assistir na sua televisão, com toda a sua família, tá bom? Então entra no canal do YouTube aí, se inscreve para acompanhar também o que fica lá para você ver depois em tela grande aí, botar a sua família para assistir. Então Pedro está falando para Jesus, o que Pedro está falando para Jesus é o que a gente falaria para qualquer amigo. Ele é muito sincero no que ele está fazendo. Na verdade, Pedro se posicionou como um amigo. Dos 12 discípulos, os outros 11 nem se movem. Tá bom, o senhor vai morrer, beleza, eu vou voltar para casa. Pedro diz, não, eu não vou deixar. Isso aqui não vai acontecer. Aí Jesus olha para ele e diz, para trás de mim, Satanás. Você está me servindo de escândalo porque você não entende o que eu estou falando. Jesus chama Pedro de Satanás só porque ele não entendeu a mensagem. Você me serve de escândalo porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então observe que muitos falam assim, o diabo usou a boca de Pedro, Pedro estava endemoniado. Não foi isso. Jesus chama Pedro de diabo, Pedro não estava endemoniado. Porque ele diz assim, o que você está falando agora não reflete a vontade de Deus, reflete a vontade dos homens. É o que qualquer ser humano falaria para um amigo que dissesse que estava perto de morrer. Pedro estava muito sincero naquele momento, mas estava sinceramente errado. Muito sincero, mas isso não fez da fala dele uma verdade. Ele estava muito sincero no que estava fazendo, mas isso não transformou a fala dele numa verdade. Então, queridos, a sinceridade não é suficiente se aquilo pelo qual ou para o qual eu estou sendo sincero não refletir a vontade de Deus. Amém? Eu posso estar sendo muito... Quantas pessoas, assim como Paulo, a gente leu Filipenses 3 aqui, versículos 4 ao 6, nós lemos Atos 26, do 10 ao 11, e a gente mostra o apóstolo Paulo, na época ainda, Paulo, né, muitos acham que Deus mudou o nome de Paulo. Não houve mudança de nome. Paulo, ele tem dupla cidadania. Ele é filho de judeu e por isso ele tem o nome de Saulo, que é o mesmo Saul, numa versão mais grega, só que ele nasceu em Tarso, que era uma cidade da Espanha dominada pela língua grega. Então ele tem uma dupla cidadania, ok? Na cidadania grega, Paulo é Paulo, na cidadania judaica ele é Saulo. Por isso a trajetória dele em Israel, ele é chamado de Saulo. Quando ele começa a viajar, ele é chamado de Paulo, só trocou o nome. Não trocou o nome, foi só que ele começou a viajar para países de língua grega, então ele usava o nome grego, ok? Então a gente observa que esse Saulo, Saulo, ele era muito sincero no que ele estava fazendo, mas ele era sincero à sua religiosidade, e aquela religiosidade não refletia a vontade de Deus. Então cuidado, porque de repente o que você acha estar agradando a Deus, na verdade você está agradando a sua própria religiosidade, aquilo que eu determinei como sagrado. Maria colocando aqui, perdi o horário, né? Ainda bem que consegui chegar a tempo, depois volto para o começo. Eu posso estar agradando a minha própria religiosidade, queridos. Eu posso estar agradando ao meu próprio radicalismo, a minha ideia de não, isso aqui é o certo, eu acho que é certo, eu aprendi assim desde de meus avós, meus tataravós. Não, queridos, você precisa refletir a vontade de Deus. E a vontade de Deus não tem a ver com o que eu acho que é certo, tem a ver com o que a Bíblia diz que é certo. A vontade de Deus não tem a ver com o que eu acho que é correto, tem a ver com o que a Bíblia diz que é correto. Eu posso estar sendo extremamente liberalista e acreditando estar fazendo a vontade de Deus. E qual o risco disso, pastor? Eu começo a abrir mão de princípios que a Bíblia não abriu. E esse é um grande risco. Ok? Desculpa, um pouquinho soluçando. Eu começo a abrir mão de princípios, acreditar que não isso aqui não tem nada a ver, eu começo a fazer tudo que eu dá vontade, porque não, Deus quer assim, Deus agrada de mim assim, Deus quer meu coração, e aí eu erro, porque eu estou sendo sinceramente errado no meu excesso de liberalismo. E existe outro ponto que é o excesso de radicalismo também. Não é porque o pastor lá foi fazer a live hoje com uma blusa normal, uma camiseta, não, ele tinha que estar com uma social fechada aqui, com uma gravata, porque é assim que crente tem que andar. E aí eu consagro coisas. Existem duas bases para a religião. Religião vem de duas palavras. A primeira é religare, a segunda é religio, ok? Religare tem o sentido de religação. No caso da religião, é a religação entre o homem e Deus. Por isso Jesus é a religião perfeita.
não o evangelho. Jesus é a religião perfeita. Por quê? Porque somente ele pode fazer a religação entre o homem e Deus. Ligação essa que foi perdida no Éden. Jesus vem para religar, reconectar o homem a Deus. A segunda vertente, ou origem da palavra religião é religare. Religare não, religio. E religio é interessante porque o que é religio? Religio é a consagração de coisas. É a consagração de dogmas, é a consagração de rituais, é a consagração de objetos. Então eu pego, por exemplo, um certo estilo de música e digo isso aqui é consagrado. Então eu transformo isso em algo consagrado. E aquilo ali se torna um religio para mim. Eu deixo de enfrentar a religião como um ponto de religação entre mim e Deus, e começa a enfrentar a religião como um ponto de consagração de coisas. E aí a gente começa a consagrar determinado ritmo. Por exemplo, durante muitos anos a gente consagrou a valsa e o forró, né? Se o irmão fosse cantar, né? Botar aquele negocinho, você quer consagrar, botou o forrozinho, eu calcei sapato de fogo, pronto, é consagrado. Esses dois é consagrado. O irmão cantou o reggae, cantou o samba, o rock, não, esse é do diabo. E a gente foi consagrando coisas. Esse é do diabo, esse é de Deus, e a gente foi consagrando. E percebe que a gente foi servindo mais a um religio do que a um religare. A gente não estava preocupado em se reconectar com Deus, a gente estava preocupado em religar coisas. Ok? Muito sincero, mas sinceramente errado. Ok? Irmã Maria está colocando aqui, temos a oportunidade de aprendermos todos os dias e não permanecermos no erro, amém. Então a gente foi consagrando coisas, a gente consagrou o ritmo, a gente consagrou objetos. Eu lembro de tipos muito remotos, não tanto assim, né? Eu sou bem novo, minha cara não nega, graças a Deus por isso, estou com 3.2, chegando quase no motor da Opala, mas ainda enfrentei um tempo, acredito que muita gente que enfrentou, da igreja se reunir para decidirmos se a bateria poderia ou não ser colocada na igreja, porque tínhamos ainda aquela dúvida até que ponto ela já tinha sido liberada por Deus, consagrada ou não. A gente foi consagrando coisas. Houve um tempo lá nos primórdios da igreja, por exemplo, isso já passando aí de 100 anos, que, por exemplo, o piano não era liberado em igrejas nos Estados Unidos, porque os pianos surgiram originalmente dentro das casas de prostituição. Então ele não podia ser trazido para a igreja. Por isso, durante muito tempo a igreja tocou o órgão. Ela não tocava o piano. Por quê? Porque o piano tinha origem lá na casa da dona Joana, da mãe Joana, né? Tinha origem na casa de prostituição. Então a gente consagramos coisas, deixamos de consagrar, amaldiçoamos outras, entregamos umas coisas para o diabo, pegamos outras para Deus. Faltou sinceridade para aquela geração? Não, tinha muita sinceridade, mas era sinceramente errado. Era muito sincero no que fazia, mas biblicamente não tinha base alguma. Então é um grande risco. Quando a gente vai para Colossenses capítulo 2, e esse texto é um texto que até muitos líderes torce para não ser descoberto na Bíblia. Versículo 20, ele diz assim, se pois estamos mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Tais como não toque, não prove, não manuseie. Paulo está dizendo, se você já morreu para Cristo, por que você ainda está com esse monte de regra? Não pode tocar nisso aqui, não pode tocar naquilo, não pode tocar naquilo outro. Eu lembro na época que mulher crente não podia usar vestido vermelho, porque era a cor da pombagira, não podia usar. E Paulo está dizendo, por que ainda tem essas coisinhas, se você já morreu com Cristo? Se você já morreu para o mundo, por que ainda estamos vivendo como se estivéssemos no mundo? Aos quais, versículo 22, todas essas coisas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de homens. Aí o versículo 23, Paulo dá uma pancada, diz assim, os quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, de devoção voluntária, de humildade e de disciplina do corpo. Colossenses 2, versículo 23. Tem uma aparência, parece que a pessoa é sábia, ela é devota, ela é humilde e que ela segue a uma rígida doutrina, ela tem uma disciplina. Isso te dá uma aparência, irmãos. Mudar a estética é muito fácil, fazer as pessoas me olharem como homem de Deus. Chegar na igreja, tá todo mundo com uma blusa dessa aqui, ou chegar de terno e gravata, me diferencia. Fazer as pessoas olharem para mim e dizer, uau, ele deve ser o melhor, o mais santo da gente aqui. Por quê? Porque ele é o único que veio todo social.
Está todo mundo com a Bíblia tamanho médio, eu chego com a minha de 40 centímetros. Nossa, aquele ali deve conhecer mais do que todo mundo. Paulo está dizendo isso da aparência, não reflete a realidade. Obrigado, filha, sempre atenta aí colocando os textos. Olha o que ele vai dizer no finalzinho do versículo 23, que a esposa acabou de colocar aí. Não são de valor nenhum, senão para a satisfação da carne. A gente faz acreditando que está agradando a Deus. Paulo diz, não são de valor nenhum, isso só satisfaz a carne. Por que só satisfaz a carne? Porque alimenta a minha soberba. Alimenta a minha soberba, faz as pessoas olharem para mim e acreditar que eu sou melhor que os outros, faz as pessoas olharem para mim e acreditar que eu sou mais santo, faz as pessoas olharem para mim e acreditarem que, nossa, ele com aquele tamanho de Bíblia, com um terno daquela cor, com a gravata alinhada, ele desse jeito, não, ele aí deve ser mais espiritual que a gente tudo, que aquilo só alimenta a minha soberba. Mas Jesus, ele era tão diferentão, assim, que você fala assim, poxa, esse daí quando chegava era um destaque, que Judas, quando vai levar os soldados para prender, Judas fala assim, olha, eu vou ter que beijar, para vocês saberem quem é, aquele que eu beijar é o Messias. O que Judas está falando assim? Se eu não identificar, vocês não identificam. O que exatamente Judas está dizendo para aquele soldado? Está dizendo assim, ele se veste como todo mundo, ele parece com os outros discípulos, ele fala igual aos outros discípulos. Não, se eu não identificar ele, vocês nunca vão conseguir achá-lo, porque na hora que juntar os discípulos tudo, ele é igual a todo mundo. A gente imagina Jesus, quando a gente vê nos filmes ou nos desenhos, os discípulos estão lá com aquelas roupas de pano de saco, meio marrom, né, de deserto, e a gente imagina Jesus não, com uma túnica branca de linho, com um panão vermelho, que Leonardo da Vinci colocou aquele pano nele na última ceia, e aí a gente acreditou que ele carregava aquele manto, que na verdade aquele manto ali era dos imperadores romanos. Não fazia sentido Jesus andar com um manto vermelho da cor de Roma, um manto escarlata, vermelho. A gente imagina Jesus sendo destaque, chegou no templo e todo mundo dizendo, oh, uau, olha a roupa dele, olha a barba dele, olha o cabelo, como... Aí Judas, quando vai conduzir os soldados, fala, gente, se eu não identificar, se eu não der um beijo neles, vocês vão prender um discípulo achando que é ele, porque ele é igual a todo mundo. Sabe, o poder de Deus sobre nós não é para nos tornar anjos ou semideuses ou nada desse tipo, queridos, não é o alvo de Deus. A gente tem Deus se esvaziando da sua glória, Paulo escrevendo aos Filipenses fala sobre isso, se vestindo como homem, vindo como homem, correndo, andando como homem. Pastor Valdeni com a gente aqui, seja bem-vindo, meu queridão. Amém, da igreja quadrangular, professor de ITQ também, um homem de Deus, monstro da palavra aí. Que responsa, né? A gente tem o Deus vindo na terra para viver como homem, e aí você tem o homem na terra tentando parecer que é Deus. Você tem Deus tentando parecer com os homens, e os homens tentando parecer com Deus. O Senhor se despe a sua glória, Ele vem, sabe, como um homem, como pessoa simples, mas o ser humano não, o ser humano está tentando convencer os outros. Por que quando um líder, eu já bati nessa tecla aqui, em dezenas de lives, você voltar todas as minhas lives aí no Facebook ou no YouTube, nas páginas que minha esposa colocou, você vai ver, que eu já falei isso aqui muitas vezes, o presbítero Leonardo colocando, tem muita gente que quer parecer mais do que Jesus, Leonardo lá de Angra. Realmente, Leonardo, falou tudo, né? E o que eu já falei muitas vezes aqui, por que quando um pastor cai, tanta gente cai junto? Porque muitos desses pastores estão tentando convencer a igreja de que ele é perfeito. Muitos desses pastores estão tentando convencer a igreja que porque eu sou pastor, estou acima do pecado. Queridos, eu não estou. Paulo vai escrever sobre si mesmo, dizendo, eu sou o mais miserável de todos os homens. Sabe, eu não estou acima do pecado, eu não estou acima do erro, eu não estou acima da possibilidade de queda. Eu queria estar, mas não estou.
Estou passivo de queda, estou passivo de erro, estou passivo de mentira, estou passivo da ira, estou passivo das mesmas coisas igual a todo mundo, porque eu sou pastor aqui na igreja, mas diante de Deus eu sou só um homem, sou um servo. Amém? Então não tente parecer Deus. Irmã Márcia Belo colocando aqui, deixa eu voltar aqui, a paz do Senhor Jesus, pastor, pura verdade. Hoje infelizmente tem muito soberbo dentro das igrejas, a palavra forte e verdadeira. Amém, minha irmã? Deus abençoe. Então, a gente está muito preocupado com isso, de parecer com Deus, de as pessoas me olharem e aí pegam o microfone, eu saldo os irmãos da paz do Senhor Jesus, amém, porque a gente quer que as pessoas olhem e digam, uau, como ele é espiritual, queridos. Seja você mesmo, não mude sua voz por estar com o microfone na mão, não mude seu jeito de falar por estar com o microfone na mão. Se você fala calmo, fale calmo. Se você é agitado que nem eu, como eu queria me livrar dessa agitação na voz. Esses dias atrás minha família começou a fazer um zuzuzu lá para discutir porque nossa família falava rápido, né? E é impressionante porque eu vi alguém fazendo uma defesa de si mesmo que não falava rápido e gravou uma frase enorme em 3 segundos. Então, mal de família, isso aí vem da família do meu pai, aí, a turma lá de Salvador, né? A família de minha mãe também, para aquelas bandas de lá, e todo mundo fala agitado. Como eu queria me livrar disso? Mas aí não, a pessoa tem aquela voz calma, serena. A minha esposa, ela tem uma voz tranquila, calma, ela vem aqui, ela prega, e que unção gostosa emana dessas mensagens, uma unção de quebrantamento, de ternura. Sabe, seja assim, seja usado na forma como Deus te criou, como Deus te fez. Não mude isso para agradar as pessoas, porque de repente você pode estar sendo muito sincero no que você está fazendo, agindo com muito, pastor, eu tenho muita sinceridade. Às vezes sua sinceridade é inquestionável, queridos. Vamos ler de novo o que Paulo fala de si mesmo em Filipenses 3,6. Sabe, não faltou sinceridade para Paulo. Filipenses 3, versículo 6. Olha o que Paulo diz: segundo o zelo, eu fui perseguidor da igreja. Por que eu persegui a igreja? Porque eu era zeloso, porque eu amava a Deus e eu achava que aquilo era o certo, era a forma de agradar a Deus. Segundo a justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Não teve em Israel alguém mais zeloso que Paulo. Não teve em Israel, sabe, alguém que amava a Deus mais do que Paulo. Ele era muito sincero no que ele fazia, mas o que ele fazia estava errado. Era sinceramente errado. Então, obrigado, filho. Filipenses 3,6. Então, de repente você está muito sincero no que você faz, mas isso que você está fazendo está errado. Amém? O presbítero Leonardo colocando, estão iguais àquela figueira, né? Muitos que mostram uma coisa que não é. A figueira que se encheu de folha em um tempo que era para ela estar seca, né? Era tempo das figueiras estar seca. Naquela época, naquela fase, naquela estação do ano, todos os anos até hoje, a figueira ela cai todas as folhas. Aí Jesus chega na entrada de Jerusalém, tem uma figueira cheia de folhas. Só que a figueira ela cai todas as folhas, e quando as folhas vão renascendo, elas já renascem com os brotos de fruto. Então toda vez que você vê uma figueira cheia de folha, naturalmente tem fruto. Ou ela não tem nem folha nem fruto, ou ela tem folha e fruto. Aí Jesus vê uma figueira cheia de folha, quando ele chega de junto, ela não tem fruto. Ou seja, era uma figueira mentirosa. Por quê? Ela quis parecer frutífera, mas na verdade ela estava seca. Jesus não amaldiçoou ela porque não tinha fruto, ele amaldiçoou ela porque ela fingiu ter. Olha o risco. Não foi porque não tinha, não era tempo. A Bíblia fala, não era tempo. Mas ela se encheu de folhas, e figueira cheia de folhas é sinal de que está cheia de fruto. Então ela mentiu para parecer. Então cuidado, porque de repente a gente é figueira seca, está cheia de folha. A roupagem é boa, a aparência é boa. Isso que a gente está falando agora é de alguém que nem é mais sinceramente errado, está errado de propósito. Por quê? Porque na minha religiosidade eu aprendi que eu tenho que parecer santo. Não, eu não tenho que parecer, eu tenho que ser santo. Na minha religiosidade eu aprendi que eu tenho que fazer as pessoas pensarem que eu não cometo erros. Queridos, nunca pense que o pastor Gesiel não comete erros. Eu não sou sinceramente errado, não. Muitas vezes eu sou decididamente errado. Porque o fato de eu ensinar vocês aqui não me torna perfeito, porque a base da minha mensagem não sou eu, é Jesus. Amém? Então, não é
o fato de eu pregar o evangelho não faz de mim perfeito. Eu tenho muitos erros. Eu falo isso aqui no público para os irmãos com tranquilidade aqui em Conquista. Eu tenho muitos erros, eu tenho pecados, eu tenho falhas sobre as quais eu estou lutando diariamente para me libertar, para me livrar, como todos os cristãos. Como todo mundo, pastor não está acima do pecado, pastor não está acima do erro, pastor não é padrão de santidade ser pastor, não, pastor tem que lutar contra o pecado igual a todo mundo. Agora, eu preciso ficar atento para não estar como Marta, acreditando que eu estou bem, que eu estou trabalhando para Jesus, Jesus dizendo, não era isso que eu queria. Para não estar como Paulo, extremamente zeloso, e Jesus dizendo, eu não me agrado do que você faz. Você está me perseguindo. A palavra de Jesus para Paulo em Atos 9 é porque me persegues. Paulo acredita estar trabalhando para Deus e Deus está se sentindo perseguido por Paulo. Tem muita gente hoje no Brasil, por exemplo, a gente tem até sites, em defesa do evangelho. Não, eu estou defendendo o evangelho, eu denuncio os errados porque eu defendo o evangelho. Queridos, Jesus nunca mandou ninguém defender o evangelho, Ele nos mandou pregar o evangelho. Jesus não precisa de advogado, Ele não é réu de juízo, Ele é o juiz. Jesus não precisa de ninguém fazendo a defesa dele, Ele não é réu de nenhum crime, Ele é o juiz. Juiz não precisa de advogado para defendê-lo, é Ele que declara a sentença. Essas pessoas são muito sinceras no que fazem. Não, eu sou sincero, quando eu vejo um erro, eu boto na minha rede social, quando eu descubro que alguém caiu, eu vou lá no Facebook, no YouTube, eu faço live, eu denuncio, eu desmascaro. Você percebe que são muito sinceras, porque eles acham que estão fazendo um favor para Deus, mas são sinceramente erradas. Porque nunca foi interesse de Deus que a gente saísse. Quando você vai para Mateus 5, ele disse, teu irmão errar contra ti, chama ele em particular. Errou de novo, chama com mais 2 testemunhas. Errou outra vez, leve para a igreja, fala da igreja local. Permaneceu no erro, aí já não é mais pecado, aí é iniquidade. O que é iniquidade? É o pecado continuado, é aquele pecado legalizado, ele se torna parte da minha vida. Aí Jesus disse, se ele prefere agora permanecer na iniquidade, você já vai tratar ele como desviado. Porque ele decidiu continuar pecando, apesar de ter sido exortado. Mas não, quando a gente recebe, querido, se chega no seu zap, que alguém caiu, que alguém fez isso, que alguém fez aquilo outro, apaga. Ora por essa pessoa, porque amanhã pode ser você. E você vai precisar de misericórdia. Tem muita gente que, quando vê alguém caído, ao invés de ir lá estender a mão, termina de pisar, de massacrar, de acabar. E a gente percebe que às vezes não é aquilo que a pessoa precisa. A gente tem que aprender a celebrar o arrependimento e não celebrar o pecado. Às vezes a gente tem uma glória imensa em celebrar o pecado. Quando é que eu celebro o pecado, pastor? Quando eu começo a ter glória de falar para os outros que aquela pessoa cometeu um erro. E às vezes aquela pessoa já se arrependeu, já pediu perdão, está tentando consertar a vida dela e a gente está aqui espalhando, sabe? A gente celebra mais o pecado do que o arrependimento. As pessoas erram e a gente celebra isso, a gente fala disso com gosto. Você viu lá? Caiu, não era o crentão? Não era o pastor que vivia pregando, não era o cantor que cantava no Brasil todo, não era o conferencista internacional. A gente celebra o pecado, a gente comemora o pecado, porque ele diz que quem comemora o pecado é o diabo. Se o teu coração celebra o pecado, não é para Deus que você está trabalhando. Sabe quando você vai para João capítulo 8, versículos 39, 40, até o versículo 44, os fariseus têm certeza de estar fazendo a vontade de Deus. Jesus diz, vocês têm por pai o diabo, porque as obras que vocês fazem é a obra do diabo, vocês fazem a obra do teu pai. Eles dizem, não, meu pai é Abraão, eu sirvo a Deus. Jesus diz, não. Quem serve a Deus, a obra dele é igual a de Deus, a obra de vocês parece com a obra do diabo. Então quando eu celebro o pecado, quando eu comemoro o pecado, quando eu espalho o pecado dos outros, eu estou fazendo a vontade do diabo. Isso é muito sério, é muito perigoso. Então não celebre o pecado, celebre arrependimento. Sabe, se o teu irmão pecou um pecado muito feio, mas ele se arrependeu, não conte para as pessoas que ele pecou, conte que ele se arrependeu. Não conte para as pessoas que ele caiu, conte que ele está tentando consertar. Precisamos aprender isso. De repente, mas é na minha sinceridade, o que usa, não, você está sinceramente errado. Biblicamente você não está vivendo a graça, está vivendo a lei.
Amém? Vou ler o comentário do presbítero Leonardo aqui, que assim a gente quebra o clima. O assunto fica sério, né? Estudo abençoado por Deus, já quero que chegue sábado que vem. Temos que crescer na graça e no conhecimento de Deus. Deus continue abençoando a vida do pastor Gisele e de todos os irmãos. Amém, querido? Receba em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, não celebre o erro, não celebre, para a gente não cair no erro dos fariseus, que Jesus vai dizer, vocês têm por pai o diabo. Os fariseus, não, nosso pai é Abraão, nosso pai é Deus. Jesus diz, não, os filhos de Deus fazem a vontade de Deus, o que vocês estão fazendo é a vontade do diabo. Então pastor Vanessa vai precisar sair aqui, obrigado, queridão, ficar durante agora, olha depois lá, Deus abençoe. Então, queridos, sabe, comemore arrependimento, cuidado com o seu excesso de sinceridade, porque de repente você pode estar sinceramente errado, você pode estar sendo muito sincero, mas o que você está fazendo não agrada a Deus, não ser o correto, não ser o que Deus espera que você faça. Nós precisamos nos livrar dessa pedra que a gente pega na mão, que a gente quer o tempo todo matar todo mundo. A gente é o servo da seara que fica pedindo o tempo todo para Deus, deixa eu arrancar o joio, deixa eu arrancar o joio. O Senhor está dizendo, não cabe a você, no último dia eu faço isso, isso não é papel seu. A gente precisa aprender celebrar as mudanças, celebrar os desejos de arrependimento. Eu não falo de alguém que decide permanecer no pecado. A Bíblia diz que o que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas muitas vezes alcança a misericórdia de Deus, mas não alcança da igreja. Eu não falo de quem confessa e permanece, isso é iniquidade. A Bíblia diz que o que deseja permanecer em iniquidade, trate como publicano, como gentil. Deseja permanecer no erro, não, a igreja não tem que ser complacente com o erro, mas se há arrependimento, se há um desejo de mudança, pode ter sido a queda mais feia do mundo, se deseja se reerguer, nós vamos estar aqui para levantar, para dar as mãos. Quem cometeu um erro maior, queridos, foi Saul ou foi Davi? O que Saul fez? Saul ofereceu um sacrifício, que ele não era sacerdote para oferecer. Saul não matou as ovelhas lá de Amaleque, e Saul rasgou a roupa de Samuel. Ele puxou, na verdade, Samuel e acabou rasgando o vestido, não foi proposital. Ele ofereceu um sacrifício propositadamente, ele não matou ovelhas que o Senhor mandou matar porque era de Amaleque, e ele rasgou a roupa de Samuel sem querer, não foi proposital. E o Senhor arranca o reino de Saul, o Senhor acaba com a vida de Saul. Aí você vai para Davi adultera com a vizinha, Davi tenta esconder a gravidez dela, forçando o marido dela a deitar-se com ela. Quando esse homem se nega a deitar porque ele estava numa guerra, Davi mata ele. Davi se casa com essa mulher para poder fingir que o filho era do casamento. E o Senhor usa Natan para dizer, o Senhor te perdoou do teu pecado. O pecado de Davi foi muito maior. Então não tinha a ver com o tamanho do pecado, tinha a ver com o tamanho do arrependimento. Saul cometeu um pecado muito menor, mas ele não se arrepende. Quando Samuel diz, Saul, por que estou ouvindo bramido de ovelhas? Ele diz, não, isso aí é para sacrificar o Senhor. Ele tinha sempre um argumento, ele tinha sempre uma resposta. Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. O pastor Luiz Hermínio tem essa frase que eu amo, quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Mas quando Natan diz para Davi, você é esse homem, você pecou, ele diz, o Senhor vai me matar, porque eu errei, eu pequei. Ele se joga no chão, rasga suas vestes e começa a chorar diante de Deus. Sabe, o pecado de Davi foi 100 vezes maior, mas no momento que ele é repreendido, ele se joga e se arrepende. Saul cometeu um erro mínimo, o erro de Saul era reparável, só era matar as ovelhas e resolvia, mas ele não se arrepende, ele argumenta e tenta explicar o erro. Então a gente observa que a punição não foi medida pelo tamanho do pecado, a punição foi medida pelo tamanho do arrependimento. Um pecou mais, mas se arrependeu mais, Deus o perdoou. Um pecou menos, mas não se arrependeu, então Deus o abandonou. Então, querido, se Deus celebra o arrependimento, porque nós estamos celebrando o pecado? Na nossa visão, a gente olharia para Davi e diria, você tem que morrer, Deus não vai te perdoar, o que você fez foi muito grave. Mas Deus olhou para Davi e disse, você se arrependeu, eu te perdoo. Então, às vezes tudo que Deus quer é um posicionamento só em relação ao arrependimento, e que a gente como igreja aprenda a valorizar aqueles que estão se arrependendo, porque de repente a gente está sacrificando arrependidos,
e celebrando hipócritas. Não, ali é o homem de Deus. Por quê? Porque soube esconder seu erro. E o outro que procurou e confessou está sendo apedrejado. Cuidado com as nossas atitudes. Precisamos vigiar e nos posicionar como igreja, porque de repente eu sou muito sincero, mas estou sinceramente errado. Deixa eu ler a frase da minha esposa aqui. Às vezes estamos como aquele fariseu chamado Simão, que não fez nada para Jesus e ainda murmurou porque aquela mulher que ele achava indigna estava fazendo o que ele não teve coragem de fazer. Jesus chega na casa de Simão, Simão não beija Jesus, não lava os pés de Jesus, e aquilo era da cultura, era obrigação do anfitrião fazer, ele não fez nada. Aí chega uma mulher que chora nos pés de Jesus, quebra o vaso alabastro, enxuga no cabelo. Simão diz: que coisa feia, como é que ele não repreende essa pecadora? Aí Jesus diz: sim, Simão, ela é muito pecadora, mas olha como ela está chorando nos meus pés. Sabe, às vezes eu estou cá, não, eu sou perfeito, eu não sou igual essa mulher pecadora. E Jesus está dizendo: mas a mulher pecadora está chorando nos meus pés. E você está aí na mesa, sentado, comendo, feito um porco, e acreditando que está fazendo a minha vontade. Mas eu não sou como ela tem muitos pecados, ela é oprimida, e Jesus está dizendo: mas olha onde ela está. Cuidado, queridos, naquele dia vai ter muito Simão ficando de fora do reino do céu. E muita Maria Madalena entrando pelas portas. Vai ter muita surpresa no dia que nos encontrarmos com Jesus. Vai ter muito Simão batendo no peito, dizendo: não, eu sou fiel, eu sou perfeito. E Jesus disse: você não entra. Quem é mais perdoado, mais ama. Então Jesus perdoa mais pecado delas, ela amaria mais. Guarda essa palavra no seu coração. Não basta ser sincero, preciso ser sincero com a verdade, porque eu posso estar sinceramente errado. Que Deus te abençoe. Sábado que vem começamos uma sequência de 4 estudos, amém? Sobre eclesiologia, o estudo da igreja, como funciona a igreja, como acontece, é um estudo teológico. Eu vou estar gravando essas 4 aulas para o setup e vou fazer isso aqui ao vivo para que vocês sejam presenteados por essas aulas, tá bom? Então 4 aulas gravando aí para o setup, eclesiologia. E vou estar, para você que mora aqui na cidade, eu estou preparando a apostila, a revista para os alunos, e vai estar disponível para você também. Procura minha esposa aqui, Daniele Santos, que está comentando aqui, e saiba como adquirir a sua revista se você mora aqui na cidade, tá bom? Vai ficar no valorzinho de R$10 para o pessoal aqui que comprar com a gente. Deus te abençoe, fica na paz até sábado que vem. Amanhã tem culto, aqui à noite, 19 horas, transmissão ao vivo na página da Reina Glória de Conquista. Minha esposa colocando minha página no YouTube, se inscreve lá, participe com a gente. Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus.